Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento de geocodificação de lotes. Nesse vídeo nós vamos ver um exemplo prático da geocodificação de lotes. Então nós temos aqui o AutoCAD, temos como produto, como foi explicado nos vídeos anteriores, temos a ortofoto, temos essas linhas verdes que são as delimitações restituídas no processo de restituição fotogramétrica, e em amarelo nós temos a base da prefeitura que nos forneceu com a delimitação preliminar que eles têm dos lotes. Junto desses polígonos amarelos que pertencem à prefeitura, nós temos também esses textos aqui que são as inscrições. Então cada lote ele tem uma inscrição imobiliária, e essas inscrições estão representadas aqui por esses textos. Então, inicialmente, o que o processo exige? Exige que a gente vá verificando a compatibilidade entre o polígono que a prefeitura nos forneceu e a restituição, ou seja, tem que ver se as linhas em amarelo estão conversando com as linhas em verde, se os polígonos estão nos lugares corretos. Se os polígonos estiverem corretos, basta você validar, ajustar o texto aqui no meio do lote, porque o que acontece? Como nos vídeos anteriores foi explicado que a geocodificação ela gera uma nova base de lotes, então a base de lotes dessa cidade não vai ser mais o que está em amarelo e vai passar a ser o que está em verde. Então por isso que tem que ser feito esse processo de geocodificação que vai compatibilizar essas duas bases, a base antiga em amarelo e a base nova em verde. Então inicialmente a gente vem verificando aqui lote a lote. Aqui esse lote está ok, aqui esses aqui também estão ok. Esses lotes desse lado a gente vê que está ok também. Então a gente vai verificando. Ó. Neste caso aqui, ó, essa inscrição, a gente vê que ocorreu uma mudança em relação ao que era para a prefeitura e ao que é hoje. Para a prefeitura, selecionando esse lote em amarelo aqui, a prefeitura acreditava que era tudo um lote só. Porém, a restituição veio e delimitou uma divisa aqui, ó. Isso aqui é uma divisa. Então nós temos duas edificações, uma aqui na frente e outra no fundo. Isso aqui é uma indicação, conforme dito no vídeo anterior. Isso aqui é um provável desmembramento de lotes, ou seja, era um lote só, mas parte dele foi vendido para outra pessoa. Então isso aqui foi desmembrado. Então, como para a prefeitura isso ainda está inteiro, não houve esse desmembramento formal para a prefeitura, o que deve ser feito? Deve ser apagada essa delimitação aqui, que foi feita pela restituição, e o texto fica no meio do lote. E para este lote vai alterar a tipologia. A tipologia dele, como foi desmembrado, a tipologia vai ser lote provável desmembramento. Nesse caso, a gente pega o texto provável desmembramento e coloca dentro deste lote. E seguimos validando. Então, nós temos um provável desmembramento aqui. Esse lote que ele está conforme. Esses lotes aqui também estão conforme. Aqui temos o lote 368, que é o mesmo caso do anterior ali que a gente viu. É o mesmo caso do 258. É um provável desmembramento. Por quê? Nós temos uma edificação na frente, temos uma divisa aqui restituída, indicando que esse lote ele foi separado, e nos fundos temos outra edificação. Ou seja, aqui também é possível que seja um desmembramento. Para a prefeitura ainda está inteiro, como vocês podem ver aqui, né, nesse polígono da prefeitura, indica que o lote ele é inteiro, ele é uma coisa só, pertence a um proprietário apenas. Então, nesse caso, também devemos indicar que aqui é um provável desmembramento. Nesse caso, essa divisa interna ela é apagada e nós colocamos também um texto de lote provável desmembramento dentro dele. No lote vizinho, o lote 50, quando a gente analisa, a gente verifica que também ocorre esse provável desmembramento. Por quê? Nós temos uma edificação aqui, temos uma divisa restituída aqui em verde, e temos o lote da prefeitura indicando que isso era uma coisa só, que vinha até o fundo, era um lote apenas. Então, nesse caso, nós também excluímos essa divisa que foi restituída, deixamos então esse polígono inteiro, e indicamos que aqui é um provável desmembramento, certo? Aqui os lotes desse lado dessa rua aqui estão ok, os polígonos da prefeitura estão conforme o que foi restituído. Então, nesses casos aqui, a gente já verificou que está correto, né? A base as bases estão conversando. Então, nesse caso, para os lotes que a gente viu que era desmembramento, já colocamos os textos. Para os demais, que a gente viu que estão de acordo, né, as duas bases conversam, nós vamos colocar o texto lote.
Então a gente vem aqui e coloca um texto em cada polígono. Aqui, nessa parte, aqui também. Então, no final da validação da quadra, a gente tem que ter um polígono com uma inscrição e um texto de descrição. Esse é o formato que o lote tem que estar. Ele tem que estar fechado, né? Um polígono, e aí dentro dele tem que ter um texto indicando a sua descrição e outro texto indicando a sua inscrição. Por fim, depois de feito esse processo, deve ser feita a verificação com o banco de dados, porque o banco de dados é o que vai dizer o que está ativo de inscrições e o que não está ativo. Então espera-se, conforme explicado no processo da geocodificação, espera-se que tenha o mesmo número de inscrições no banco de dados e nas quadras. Nesse caso, o banco de dados está aqui em forma de planilha, então deve ser verificadas as inscrições lote a lote também, pegando aqui todos esses lotes. Pode acontecer de alguns lotes estarem com mais de uma unidade, porque aqui a inscrição imobiliária ela é configurada da seguinte forma: os 2 primeiros dígitos são o distrito, os próximos 2 são o setor, os 3 próximos são o número da quadra, e os 4 dígitos seguintes é o número do lote. E depois tem esse número sozinho no final aqui, que ele começa em 0 e vai até o infinito. O que significa? Esse número final, ele significa o número de unidades que tem dentro do lote. Por exemplo, o lote 74 que a gente vê aqui, ele tem 2 unidades. Ou seja, ele tem 2 edificações autônomas dentro do lote. O que isso significa? Se a gente for ver o lote 74, ele tem aqui 2 edificações mesmo. Tem uma aqui no fundo e tem outra aqui na frente. Então, nesse caso, não enquadra provável desmembramento. Por quê? Porque no banco de dados já está atualizado. Então, nesse caso, não há necessidade de indicar o provável desmembramento, porque ele já está correto, né? As informações do banco já conversam. Só se fosse, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o 258, se a gente for ver, o lote 258 não possui nenhuma unidade. Então, para a prefeitura aqui, isso aqui seria um lote ainda vago. E ele já tem 2 edificações. Então, por isso que aqui é indicado provável desmembramento e aqui não, porque o 74 já está, digamos, atualizado lá na prefeitura e o 258 ainda não. Feito essa conferência das inscrições que estão ativas na quadra, com todas as inscrições que foram espacializadas, o número tem que ser igual. Por exemplo, se aqui nós temos 20 inscrições, no banco tem que ter 20 inscrições. Essa é a regra geral. Caso não haja, tem que ver qual inscrição faltou e tentar encontrar ela na quadra. Uma forma de verificar também, fazer uma validação da geocodificação, é observando os números prediais cadastrados aqui no banco de dados com os números prediais das fachadas dos imóveis. Então, para isso, nós vamos utilizar o sistema de mapeamento móvel terrestre desenvolvido pela Engefoto, conforme já foi citado em vídeos anteriores. Então, para isso, nós vamos lá no QGIS e buscamos as imagens. Por exemplo, vamos verificar o número predial do lote 0344. Então, para isso, a gente aproxima a imagem e procura o número predial. Para essa edificação do lote 344, nós verificamos que o número predial é o número 261. Em alguns casos pode até ser difícil de encontrar o número predial, mas mudando a posição da foto, mudando de foto, pode ser que a resolução melhore. Por exemplo, aqui ficou melhor. Então aqui nós vemos que é o número 261. Então nós vamos lá no banco de dados e verificamos qual é o número predial do lote 344. Aqui o número do predial é o 261, então o lote está correto. Em seguida vai para o próximo e tenta localizar. Pode ser que em alguns casos não tenha o número predial, ou o número predial esteja invisibilizado por conta de árvores, por conta de carros, ônibus, caminhões, que dificultem a visualização. Aqui ainda é possível. Aqui o número é o 28 e o final parece ser o 3. Então nós vamos lá verificar o número do lote 332. O lote 332 é o 285. Então provavelmente esse número aqui é o 5. Então nós tentamos verificar se é realmente, ó, aqui não é
possível verificar. Mas nesse caso, mesmo não sendo visível todos os números, há grandes indícios de que o lote 332 seja aqui. Por quê? A base da prefeitura indica que o lote é aqui e os dois primeiros dígitos eles são iguais. E o último a gente só não consegue conferir por conta da resolução desse último número aqui, que não aparece direito. Outra forma de verificar é tentar usar o Street View nesse lugar. Então nós vamos tentar usar. Aqui nós vemos que a árvore também permanece. É um pouco antigo o Street View dessa cidade, mas pelo Street View nós conseguimos verificar que o número realmente é o 285. Então o lote está validado. Então o correto é verificar pelo menos em dois números prediais em cada face de quadra, pois assim a gente garante que todos os lotes estão na ordem correta, para evitar que um lote no meio da quadra seja alterado e esse erro se replique para os demais. Então, a validação desses lotes geocodificados ela é feita dessa maneira. Inicialmente, comparando os polígonos da prefeitura com os polígonos restituídos, atribuindo as inscrições nos lugares onde devem ser. Nesse caso aqui, não precisamos mexer quase nada nas inscrições. Em seguida, verificar se existem desmembramentos ou remembramentos, como já foi explicado no vídeo anterior, né, sobre as tipologias. Caso haja um lote que esteja num formato muito diferente da base da prefeitura ou das plantas, caso haja, seria lote divergente. Nesse caso aqui nós não temos nenhum caso divergente. Então, nós aplicamos as descrições, colocamos os textos nos lotes que estão iguais. São lotes. Nos lotes que tem algum desmembramento, tem alguma divisa no meio, nós colocamos o desmembramento. E caso houvesse o caso de remembramento, onde os dois lotes estariam pertencentes ao mesmo proprietário, se fosse, por exemplo, aqui como eu vou mostrar, tivéssemos dois lotes indicados pela prefeitura aqui no meio, um lote para cá, digamos que tivesse um lote aqui e outro lote aqui, o lote A e o lote B, e estivesse nessa configuração cortando a edificação, aí seria um provável remembramento. Como não é o que temos aqui, não vamos utilizar essa descrição. Então, de maneira geral, este é o processo de geocodificação. Todos os lotes devem ser um polígono, ter uma inscrição imobiliária, deve ter uma descrição. Essas inscrições devem estar vinculadas com o banco de dados, o número deve ser igual. Quando o número não for igual, tentar encontrar a inscrição que está sobrando. Caso a inscrição não seja encontrada aqui na realidade, deve ser colocada uma observação na quadra, que o lote não foi encontrado. Pode ser colocado um texto aqui no meio da quadra indicando esse problema. Mas de maneira geral, este é o procedimento de geocodificação.